Glória a Jesus. Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes de mais uma vez estar na presença do nosso Deus. Pode tomar sua assento com vontade, na presença do nosso Deus. O Senhor tem nos concedido mais uma oportunidade de estarmos reunidos em sua santa presença, pela sua bondade, graça e misericórdia. Gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso Deus pela vida do nosso pastor, que tem nos cedido a oportunidade de estarmos falando do amor de Jesus em mais uma Santa Ceia nesta primeira do ano. E o nosso coração está muito alegre em poder fazer parte deste momento. Queridos irmãos, Evangelho de São João, capítulo de número 6, versículo de número 35. Começamos a falar a respeito desse tema na última ceia, e o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma vez. Gostaria de concluir esta mensagem com os irmãos aqui nesta noite. O Espírito Santo tem falado muito no meu coração por esses dias, e isso desejamos continuar. Evangelho de São João, capítulo número 6, versículo número 35, diz assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Eu quero me ater nesse trecho desse texto, conforme nós começamos ou iniciamos na última ceia do ano de 2024, falando a respeito deste tema, refrescando a memória dos irmãos que aqui estiveram e colocando a par e contextualizando os irmãos que aqui não puderam estar. Nós falamos a respeito dessa expressão de Cristo, quando ele expressa dizendo ser o pão da vida. Nós falamos aqui que Jesus, ele se torna semelhante ao pão, ou ele usa a figura do pão como um alimento, dando a entender ao povo que estava ouvindo e a todos nós, obviamente, que nós necessitamos dele para a nossa sobrevivência espiritual. Sem Jesus nós não conseguiríamos chegar a lugar algum. Nós falamos ainda que nós somos divididos em três partes: corpo, alma e espírito, e que dessas três partes apenas uma parte é dependente da terra, que é o corpo. A alma e o espírito já são lados espirituais que dependem do céu. Logo, como nós dizemos, como dissemos naquele tempo, há mais em nós que precisa do céu do que da terra. Há mais no ser humano que depende do céu do que da terra. Falamos ainda a respeito dos cuidados para não perdermos as prioridades, não voltarmos às coisas terrenas, sendo que apenas a nossa carne será alimentada, e esquecemos do céu, quando do céu é que vem o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. E nessa noite eu gostaria, meus irmãos, de compartilhar ainda dentro deste texto a respeito de pelo menos duas características. Pelo nosso tempo a gente vai falar a respeito pelo menos duas características do pão, dessa expressão de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para que você compreenda que nessa noite, num culto de Santa Ceia, cabe uma palavra como essa. Não fique assustado, não fique triste, pelo contrário, entenda que Deus é aquele que ama nos ver bem, e por isso Ele, pela sua palavra, sempre nos dará o melhor caminho a nós trilharmos. Observe, meus irmãos, que o texto que Jesus, ou que nós levantamos aqui, é a expressão de Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. E ele segue dizendo: aquele que vem a mim não terá fome. Isso aqui é muito importante, porque essa característica do pão, que é saciar a fome,
ela é fundamental para quem deseja ter uma vida espiritual bem-sucedida, para quem deseja caminhar espiritualmente bem sobre essa terra. Mesmo que entendamos que nós estamos aqui de passagem, todavia, a ideia de todos nós é sermos felizes, é sermos bem-aventurados. E esta aqui é uma condição, uma lição, uma fonte para que nós encontramos a felicidade para a nossa alma, para o nosso espírito. E eu posso dizer tranquilamente a você nessa noite que se sua alma e o teu espírito estiverem bem, tudo vai bem, desde que você esteja alimentando ela da maneira correta. É bem verdade que eu já citei alguma coisa a respeito que eu vou falar aqui, mas o Espírito Santo tem falado tanto comigo e eu não quero fugir daquilo que aquele que me chamou tem revelado ao meu coração. Ora, quando se fala de fome da alma, do espírito, quando se fala de fome espiritual, nós estamos falando de uma necessidade de Deus. E acontece que se nós não suprimos esta necessidade, nós ficamos vulneráveis aos ataques do nosso adversário. Quando nós estamos vazios, nós ficamos vulneráveis às investidas do inimigo contra nós. É por isso que nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, fortalecer o espírito, porque se nós fortalecermos o espírito, nós encontraremos força para impor resistência contra os ataques do nosso adversário, contra os ataques do mal. Ora, porém, se eu relaxar quanto ao alimento espiritual, eu ficarei vulnerável e o inimigo terá condições de me atingir com as tentações, e vazio, fatalmente em algum momento eu cederei às tentações que forem colocadas diante de mim. Agora, se eu estiver devidamente alimentado, se eu buscar este pão todos os dias, de maneira diária, então eu encontrarei forças para dizer não quando for preciso dizer não, para resistir quando for preciso resistir, para fechar os olhos quando for colocado algo diante de mim, por mais atraente que seja. Ora, eu quero compartilhar com os irmãos um texto que o sábio Salomão falou aos Provérbios, em Provérbios, capítulo de número 27, versículo de número 7. Não sei se vai ser possível lançar aqui no telão. Olha que bênção, lançou ali. Observe o que diz esse texto: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Queridos, Salomão, quando ele traz estas palavras, fica muito claro o que ele está querendo dizer diante dos nossos olhos. Quando nós estamos devidamente saciados espiritualmente, até o mel, se puder deixar, pode deixar lá, até o mel é desprezado, ou seja, a alma farta pisa ou despreza, algumas expressões vão dizer, despreza o favo de mel, mas o faminto, até o amargo, se torna doce. O que é isso, queridos irmãos? Eu aprendo pela palavra que quando nós desprezamos o alimento espiritual, eu coloco a minha vida em risco, porque eu começo a perder o senso de julgamento com aquilo que está diante de mim. Olha o que diz o texto: quando eu estou com fome, quando a minha alma está faminta, até o amargo se torna doce, porque eu começo a julgar de maneira errada aquilo que está diante de mim. E eu preciso lhe dizer que o nosso adversário tem uma especialidade,
que é fazer o amargo parecer doce diante dos seus olhos. Ele é muito bom em pegar aquilo que é errado e fazer parecer certo diante de nós. Ele é especialista em pegar aquilo que é repugnante e parecer agradável diante de nós. Isso quando a nossa alma está faminta. Quando você não alimenta o teu espírito, quando você não alimenta espiritualmente do pão vivo do céu, você está sujeito a começar a julgar as coisas de maneira errada. E é aquela hora que você começa a dizer: não parece tão errado, talvez não tenha prejuízo, não vai ter problema nenhum. Você começa a se enganar e a se iludir, e quando você vê, você está consumindo aquilo que o inimigo está colocando diante dos seus olhos. Você está colocando para dentro, para a tua alma, alimentos que vão fazer mal para a tua vida espiritual. E quanto mais você se alimenta daquilo que é mal, que é ruim, logo você será levado à morte. Vazio, sozinho, sozinha, morto espiritualmente, porque desprezamos a importância de alimentar a alma e o espírito. Lembra do que nós falamos na última ceia? Fazemos planos e projetos. O nosso dia está tudo certinho que eu preciso fazer para alcançar as coisas da terra, mas quando se fala da alma e do espírito, a gente vai desprezando. Se der tempo a gente faz, se sobrar um minuto eu faço, se sobrar um minuto eu corro atrás, se der tempo na semana eu vou, se não der eu vou na outra semana. Desprezamos, levamos de qualquer maneira, aí o espírito vai ficando com fome, a alma vai ficando faminta. O inimigo, que não é bobo, vê a sua necessidade e vai colocando diante dos teus olhos aquilo que parece bom. Quando você menos percebe, o amargo já está parecendo doce. Quando a ficha cai, você está mandando para dentro aquilo que ele tem oferecido, e a tua alma vai sendo consumida, destruída, enferma por causa deste mal. Porque o nosso senso de julgamento é corrompido, e você começa a enxergar as coisas de uma maneira equivocada. Quer ver essa realidade? Lucas 15, você lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo saiu de casa. Eu sei que é uma parábola, é uma história, mas na vida real seria real aquela situação. E a Bíblia diz que ele, gastando tudo e não tendo dinheiro nem para comer, ele sofre de fome. E quando ele tem fome, ele vai trabalhar com os porcos na fazenda, e ele vê os porcos sendo alimentados. E a Bíblia diz, a história diz que ele, olhando a comida que os porcos comiam, ele sentiu desejo, porque vazio, o seu senso de julgamento é corrompido. O Espírito Santo está falando com a sua igreja nessa noite, e está dizendo: igreja, é tempo de se alimentar. É tempo de se alimentar, porque o que tem sido oferecido diante dos nossos olhos, não pense que por si mesmo você será capaz de julgar certo ou errado. Se você estiver vazio, você vai se enganar e vai colocar para dentro o que não deveria. É tempo de se encher para ter autoridade nessa terra, para dizer não ao que é oferecido. Espírito Santo de Deus, se fosse uma condição comum, se aquele filho pródigo estivesse com a sua barriga cheia, a sua alma saciada,
Provavelmente ele olharia para a comida que os porcos comiam e sentiria mal. Numa condição comum, causaria repulsa. Mas vazio, ele sentiu desejo. Para alguns isso aqui pode parecer tranquilo, mas porque você está cheio, você tem orado, você tem meditado na palavra, você tem jejuado. Mas para aqueles que têm desprezado, para aqueles que acham que não é importante, é um exagero. Que isso, pastor, vim orar no sábado à noite, que exagero. Que isso, pastor, orar domingo pela manhã, que exagero. Mas a alma vai ficando vazia, e quando a alma vai ficando vazia, aquilo que é amargo começa a parecer doce, a comida dos poucos começa a ser desejável. Dura é esta palavra, mas necessária para a semente. O Espírito Santo de Deus quer te guardar, de você não colocar para dentro aquilo que vai matar a tua alma e o teu espírito. Oh glória, para que 2025 seja um ano que você tenha outras preocupações, que não seja a tentativa desenfreada de restauração da tua alma, para que você consiga focar em outras coisas, não restabelecer a tua vida espiritual. Deus está falando conosco aqui nessa noite. Mas pastor, o senhor fala tanto aí de buscar, de alimentar, como que faz? Olha, a palavra de Deus ela é muito clara a respeito de algumas ferramentas que nós temos que trazem alimento para a nossa vida espiritual. A primeira delas é a palavra de Deus. Este é o principal alimento para a tua vida espiritual. Não é o único, mas é o principal. Lembra-se da tentação de Jesus no deserto? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas a ideia não é apenas leitura, a ideia é a meditação. Porque se você lê, você pode ler 2, 3, 5, 10 capítulos por dia. Mas se for apenas uma leitura como qualquer outra, você estará lendo um livro como qualquer outro. Será só mais um livro na sua estante, será só mais um livro na sua rotina de leitura. Mas a palavra nos chama a meditar. O que é meditar? Meditar é você romper as barreiras da tua mente e permitir que a palavra atravesse a tua mente e desça ao teu coração, e que do teu coração ela encontre lugar entre a alma e o espírito. Sabe que lugar é esse? É lá onde fica as juntas e medulas. É lá que essa palavra precisa entrar. Quando eu abro esse livro, eu preciso entender que essas palavras são vivas e que quando eu consumi-las, elas causarão em mim transformação, mudança. Elas vão me corrigir, elas vão me confrontar, mas elas vão me exortar, elas vão trazer paz, elas vão me renovar, elas vão trazer alegria, elas vão me trazer direção. Eu preciso dessa palavra, e quando eu medito nela, eu alimento a minha alma. Não é só leitura. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é só ler, é meditar. Não é só de dia, não é só de noite, é de dia ou de noite. Você não precisa ler 3, 4, 5, 10 capítulos por dia, até porque se você for meditar, será impossível você ler mais do que 1 ou 2. Eu estou lendo Provérbios, estou no finalzinho dele, e Deus já colocou no meu coração que quando eu terminar eu vou voltar lá para o começo e vou ler todo de novo. Porque Provérbios você lê 2, 3 versículos e você fica o dia inteiro meditando dele. Você não consegue passar para o próximo capítulo. Se você ler um capítulo inteiro de Provérbios, dificilmente você vai conseguir absorver tudo
tudo aquilo que está escrito, meditar na palavra de Deus. Lembra do que Deus falou a Josué? Esforça-te e tem bom ânimo. É muito bom essa parte quando nós lembramos, mas ele diz: não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. E tem mais: tenha o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Quando eu medito na santa palavra de Deus, eu alimento a minha alma, eu preencho este vazio. Como que eu alimento? Jejum. Eu acho que o jejum é o paradoxo mais lindo do Evangelho, porque jejum é você deixar de comer para se alimentar. Você já parou para pensar nessa verdade? Jejum é você deixar de comer para se alimentar. É você sacrificar a tua carne, é você impor limites para a tua carne. Quando você jejua, você está dizendo quem está no controle, que é você e não ela. Porque se você não jejuar fatalmente, lembra do que Paulo gostava de usar aquela palavrinha, que quando a gente era pequenininho a gente não sabia o que dizia, mas falava com tanta clareza: deixar de fazer as concupiscências da carne. Paulo gostava de usar essa expressão, os desejos, as vontades. Enquanto você não tiver uma vida regrada de jejum, dificilmente você terá controle sobre a tua carne. Olha, se você ver os grandes homens e mulheres de Deus, todos eles tinham uma vida regrada no jejum. Os irmãos Wesley, segundo o livro Avivamento, o Fogo do Avivamento, diz que os irmãos Wesley jejuavam pelo menos 2 vezes por semana, e era regrado. Não era assim: eu vou jejuar aleatoriamente. Toda semana, 2 vezes por semana, em dias específicos, era dia de jejum. É fácil? Não é. Óbvio que para pregar essa mensagem eu tive que me preparar. E pensa numa semana terrível. Pensa numa semana difícil, que foi colocado diante dos meus olhos coisas tremendas. Sexta-feira ontem, o pessoal lá do serviço mais fez um banquete. Pensa num banquete. E eles chegavam para mim, alguns não entendem, chegavam para mim e diziam: pega isso aqui, você precisa experimentar esse aqui, ó. Esse aqui está divino. Desse aqui não, você nunca comeu desse aqui, come desse, esse aqui está diferente. Falei: eita glória. Aí vinha aquele hino na cabeça: tentado não serás, ceder é pecado. Aí você vai dizendo não, e o Espírito Santo vai te enchendo, pastor José. Você vai falando: não, eu não preciso disso. E a carne vai dizendo: peraí, eu que estava no controle, como você está querendo controlar agora? Peraí, o que eu desejava eu fazia, como é que você está controlando agora? A alma cheia despreza até o mel. Espírito Santo de Deus, sabe o que é lindo desse alimento? Quanto mais você come dele, mais você quer comer. Quanto mais você se alimenta dele, mais você quer. Você se pega dizendo: eu quero mais, 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 eu quero mais. Aí você tem uma experiência extraordinária. Aí você volta a dizer: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí Deus te usa para algo grande. Você vai dizendo: eu quero mais. Diferente da comida para o corpo, que você come, logo está satisfeito e diz: não quero. Essa comida é linda, porque você não tem fome, diz o texto.
Mas você quer mais. É só esse alimento que pode preencher a tua alma. Respeito absolutamente todas as profissões, e eu não quero que me entenda mal. Como diz o autor, um dos autores da Bíblia, não me tenham por filho de Belial. Mas eu vejo pessoas gastando rios de dinheiros em terapias, gastando rios de dinheiros naquelas coisas alternativas para tentar preencher o vazio. E Papai do Céu está dizendo a segunda característica deste pão: o que eu tenho para você vai preencher o teu vazio, e é de graça. Ai, Espírito de Deus, quando eu meditava nisso aqui, estou dizendo que você não pode procurar um psicólogo. Deve. Minha filha passou, minha mãe passou, eu sei que deve e precisa. Mas tem vazio da alma, pastor, que se não for o pão vivo, não é capaz de preencher. Tem espaço da alma que se não for o pão vivo, nada preencherá. E ele veio aqui nessa noite para dizer: a mesa está farta, e é de graça, é de graça, é de graça, é de graça, é de graça. O preço pago foi alto para preparar essa mesa de Deus. Oh, Espírito de Deus! Essa mesa diante de nós, o preço a ser pago foi alto. Ele pagou, e sabe que é lindo? Ele não repassou essa dívida. Ele está dizendo: eu paguei, mas para você eu dou de graça, de graça, de graça. Porque se você precisar pagar uma dívida e for lá no banco pegar dinheiro para pagar essa dívida, eles vão te dar o dinheiro para você pagar a dívida, mas eles vão te repassar com juros e correção. Aí Jesus vem aqui na noite de Santa Ceia, na primeira Santa Ceia do ano, para falar para mim e para você: eu paguei um alto preço, mas pelo meu amor e a minha misericórdia por ti, eu estou te oferecendo de graça, de graça. Ele não está repassando a dívida sobre nós, Ele não está colocando esse peso sobre os teus ombros, Ele está te ofertando de graça. É de graça, é de graça. Que o Senhor nos dê graça ao longo deste ano. Guarde essa palavra no seu coração, essa rápida e simples palavra. Procure fazer um ano de alimento para a tua alma e para o teu espírito. Que o ano de 2025, a minha e a tua prioridade seja manter a nossa alma e o nosso espírito saudáveis. Porque já foi dito, já foi cantado, já foi pregado, o pastor já começou o estudo. Pertinho está aquele grande dia. Não adianta, não adianta. O teu carro, a tua casa, os teus bens não vão contar naquele dia. Entenda esta verdade em nome de Jesus. Mas o que vai contar é você estar naquele dia com uma alma saudável, com o espírito pronto, devidamente alimentado para encontrar com o nosso noivo nas nuvens. Deus abençoe em nome de Jesus.